Amém. Deus continua abençoando a igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não colocou seu nome aqui no caderno de oração, você vai fazer conhecido a Deus com levantar das suas mãos, crendo de que Deus está aqui para nos responder. Inclinamos nossas cabeças. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui em nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que nós já não temos que lutar por aquilo que nós esperamos, pois pela fé nós já alcançamos. Pai, o Teu profeta nos dá certeza nas mensagens que o Senhor tem dado, que nós já temos vida eterna. Nós já alcançamos isso desde que nós recebeu a Tua palavra aqui na terra. Por isso, Deus, neste momento nós te pedimos, Pai, abençoa todos que entrou desta porta para dentro. Pai, todos aqueles que escreveram esses nomes aqui neste caderno, com esta fé, crendo, meu Deus, que o Senhor há de responder, Pai, nós não temos dúvida que o Senhor já recebeu este pedido. E esses irmãos que estão com as mãos levantadas, Pai, quem sabe não colocou seu nome, mas está levantando as suas mãos, representando o seu pedido, Pai. E nós cremos que o Senhor sonda todos os pedidos sinceros que saem dos corações. Por isso nós te pedimos, Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, com todo este propósito. E o propósito é de adorar o Senhor em espírito e verdade. Desde o ancião até o mais novo, Pai, seja abençoado pelo Senhor. E nesta noite, ó Deus, nós cremos que já estamos preparados pelos louvores para receber a Tua palavra, Pai. E a hora sublime, meu Deus, quando nós aproximamos da Tua palavra. Nossa alma espera por mais uma porção do céu. E ajuda cada um de nós a receber esta porção dos céus agora. Fala conosco através da Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer, tudo é possível. Amém. Boa noite a todos, uma graça sempre, né? E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pelas comemorações da minha 70 anos que eu completei ontem. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, o Senhor Jesus Cristo. Se eu estou de pé, se eu sou esta pessoa que vocês estão dizendo nas homenagens, é porque Ele é que efetuou em mim esta obra. E eu sou muito grato a Ele a metade da minha idade. Em 1974, Ele cruzou o meu caminho através de um programa de rádio. Parece que está fazendo 35 anos, 9615, né? Então, a metade da minha idade, pela sua graça, eu estou trabalhando nesta obra. Em meio de julho, não me lembro o dia exato, de 1974, eu estava deitado numa caminhonete C14 que eu tinha, a gasolina, no meio da lavoura, plantação de tomate. E depois do almoço, eu tinha um rádio que tinha várias técnicas,
e eu levei o dedo para ouvir Hora Esportiva na Rádio Inconfidência. E meu dedo foi na faixa 31. E nessa faixa 31 estava justamente o ponteiro que sintonizava a Rádio Universo de Curitiba, que fez um trabalho maravilhoso nesse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E então eu comecei a ouvir hinos. Era um programa do Mateusiense, que rodava aqueles hinos antigos, que Oliveira Verdadeira, e outros hinos muito importantes que se rodavam ali, e aquilo foi mexendo com a minha alma. Eu já tinha um desejo ardente, que estava lendo a Bíblia, já reprovando determinadas coisas onde eu estava me reunindo, procurando por algum lugar a ir, mas também reprovava, porque se cada uma dizia que era ela, a outra dizia era ela, a outra dizia que era ela. Eu pensei, mas tem que haver uma verdade em algum lugar. E eu já estava pensando em servir a Deus em casa, sem nem ir em lugar nenhum. E então eu fui seguindo aqueles hinos maravilhosos. E depois daqueles hinos, eu voltei novamente para perto do rádio. E era 10:02 naquele dia, 10 para as 14 horas, entrou o programa do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E eu comecei a ouvi-lo e vi que aquilo tinha algo diferente. Eu vi que aquele homem tinha uma coragem fora do extremo, uma coragem incomum para falar determinadas palavras verdadeiras que combatiam o pecado e mostravam o caminho que nós devíamos seguir. E aquilo eu continuei, todos os dias fui ouvindo, todos os dias ouvindo, e até que aquilo desceu no meu coração de uma maneira muito especial. Eu escrevi para lá, para Goiânia, queria que eles me mandassem literaturas a respeito, que falasse do livro de Apocalipse, porque se falava muito 7 eras e coisas que estavam no Apocalipse, que eu gostaria de ler alguma literatura do irmão Brana que falasse sobre o Apocalipse. Então eles me mandaram as 7 eras da igreja. 7 eras que não li nem a metade. A revelação de Jesus Cristo e a visão de Pátima foi bastante suficiente para eu já entrar em desespero para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu pensava assim, vai acontecer o rapto e eu não fosse ser batizado em nome de Jesus Cristo. E pensava daqui, pensava dali, o obreiro tinha passado um obreiro aqui em Belo Horizonte, não existia nada por aqui, mais nada. Então eu pensei, agora tem que procurar um meio. Pensando já em Goiânia, mas pela graça de Deus eles foram inaugurar um trabalho lá em São Paulo, isso foi já em 1965. E ali então nós somos batizados, uma meia dúzia de irmãos. E eu tive o privilégio de ser batizado, que hoje é um pastor também, Raimundo Maia, juntamente com 2 irmãs, e uns lá do Rio de Janeiro. E antes disso, mas a minha esposa, ela era muito religiosa no catolicismo. E então eu pensava em ir para A ou B ou C, e ela disse, não, vamos ficar quieto aqui mesmo, porque errado para errado, vamos ficar quieto aqui mesmo. Então, quando a mensagem desceu no meu coração, eu cheguei para ela e disse assim, você já me segurou em várias decisões, mas agora você não segura mais não. Se você vai, vamos. Se você não vai, você pode ficar lá com seus reverendos, que eu agora achei algo muito sublime. Fui lá no centro, comprei um rádio, que tinha a faixa de 31 metros, sintonizei o programa para ela, falei, tal hora você vai ligar esse rádio aqui e você vai escutar o programa, para que Deus fale também com você. E por felicidade, né, minha e dela, a mensagem que ela ouviu pela primeira vez foi suficiente para tocar no coração dela, e ela ia abrindo até que Deus completou. E nós tivemos o privilégio de ser batizados juntos lá em São Paulo.
Em 1965, foi em fevereiro ou março, né? E até a graça de Deus estamos aqui. Muita batalha, muita luta, muita controvérsia, mas em todas Deus nos deu vitória. Assim. E eu pensava assim, mas como que eu vou? Eu sempre desejava, fazia parte da Igreja Católica, era responsável por dar palestra para casais sobre paternidade responsável. E eu pensava, mas eu que fazia tanta coisa para Deus num lugar que não está correto, agora eu não posso ficar quieto. E eu tentei daqui, tentava dali, mas não achava quem cresce nessa mensagem. Mas como é difícil, irmão. Eu entrei numa congregação que tinha ali perto do Boqueirão, não tinha casa, não tinha nada ali, tinha onde tem um posto. E comecei a falar, e eles falaram assim, a porta que você entrou, você pode sair. Eu falava para nada. Os batistas começaram a se acompanhar comigo. Eu dei corda para eles, falei, deixa eles vir, porque a hora que eu tiver a oportunidade eu vou falar da mensagem para eles. Começaram a fazer culto lá em casa, e um dia eu tomei a palavra, e mostrei batismo em nome de Jesus Cristo, que Deus não é três, e que Deus tinha enviado um profeta. Até ontem eles não voltaram lá mais. Pode ser que hoje volte. Eu pensei, agora como é que vai ser feito? Comecei a batalhar daqui e dali, fazia parte do círculo bíblico lá na igreja romana, e pregando para um, pregando para outro, alguns vieram. Hoje até eu visitei o irmão Zé Saraiva, que é um deles que veio também, do catolicismo, juntamente comigo. Aqui atrás está um guerreiro, irmão Eli, também, que saiu da igreja quadrangular, onde eu estava também já tentando se alimentar ali, onde também recebi até cargo lá de professor de escola dominical para as pessoas. E irmão Eli, nós tornamos amigos. Não foi muito fácil, ele brigou muito, ele defendia muito a Trindade, mas por fim ele dobrou. E está pela graça de Deus até hoje. E atrás do irmão Eli vem mais alguns, eu não estou me lembrando agora no momento. E o certo é que nós chegamos a um número bastante aqui de 12 irmãos, aqui em Betim. Embora muitos não sei se já morreram ou foram embora. E então o que aconteceu? Então veio o desejo de vir um pastor para abrir um trabalho aqui em Betim. E assim fizemos, até que começou a vir pastor de Goiânia. Veio um, não ficou, veio outro, e depois veio o pastor Vanderlei Pereira de Lemos. Abriu o trabalho lá na Rua do Rosário, no 73. Ali foi onde abriu o trabalho da mensagem aqui em Betim pela primeira vez. E a Universo deu apoio, dando aviso que tinha um pastor aqui em Betim, que tinha abrido um trabalho aqui em Betim. E começou a vir gente do interior, veio gente de Divinópolis, grande número, de Boa Esperança, de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte veio bastante pessoas, se tornou mais do que nós éramos aqui. Então veio o desejo, não sei se foi em 1966, 76, de o trabalho ser tirado de Betim e ser transferido para Belo Horizonte. Então assim foi, transferimos o trabalho para Belo Horizonte, e o trabalho se cresceu de uma maneira assustadoramente, ali em Belo Horizonte. Porque um dia nós fizemos a reunião, o irmão Zé Raimundo está presente, ele foi um dos participantes lá, com 7 irmãos, né? Era 7. E esses 7 irmãos, acho que não escapou nenhum, né? Não ficou fora nenhum, todos foram batizados, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi na casa do irmão Joaquim, não sei se a senhora lembra, a senhora morava no bairro Santa Terezinha, o Alex, esses meninos, tudo catatauzinho pequenininho assim, né? O Eliseu. Então nós fizemos essa reunião lá, e dali então o trabalho começou em Belo Horizonte, alugamos um galpão de uma oficina velha. O trabalho cresceu de 76 a 77, parece que alcançou um número de quase 200 pessoas. Muito rápido foi a 400, e hoje deve ter uma igreja lá de mais ou menos aproximadamente 1000 pessoas ou mais.
que congrega, tem igreja própria, né, prédio próprio, pela graça e a misericórdia. Então, a gente teve esse grande privilégio de poder dar o pontapé inicial desse trabalho aqui na nossa região. Não existia trabalho aqui, existia um trabalho lá no Vale do Sol Nascente. Pastor Raimundo dos Santos, não sei se tem alguém que congregava lá com ele aqui. Um trabalho que tinha algumas pessoas. Então nós ficamos conhecendo, foi ela, irmão Joaquim, que congregava lá, né? Não é isso? E nós ficamos conhecendo um ao outro através desse trabalho pequenininho. E então a coisa se tomou um rumo completamente diferente. Nós congregamos lá 12 anos, indo para Belo Horizonte. Nós íamos no domingo de manhã, levava almoço, ficávamos o dia todo, só vinha à noite. E eu ia na terça, na quinta e também no domingo ia com a família. Isso foi 12 anos. Depois de 12 anos, me senti um desejo muito ardente, que aqui em Betim teria que ter mais pessoas que iriam crer nesta mensagem. Não tinha trabalho nenhum. E eu batalhei, lutei, briguei muito, fui mal entendido, mas aí está o resultado. Né? Vocês são o resultado, a confirmação que aquilo que estava no meu coração foi justamente o que Deus tinha mostrado para mim. Eu tive 2 sonhos repetidos, mesmo sonho. Eu sonhei que estava nadando sobre umas águas tranquilas, uma muito grande, e tinha 2 personagens junto comigo. Um, eu fico pensando que está ao meu lado. O outro, talvez, não sei se virá. E eles estavam juntos, nós estávamos nadando numa rapidez fora do extremo. Tanto que nós estávamos nadando tão forte que tinha igual a canoa que está motorizada. E chegamos num lugar muito tranquilo, umas pedras, um lugar verde, muito bonito. E ali o sonho passou. Por 2 vezes. E isso repetiu. Eu entendi, agora eu entendo. Que era um trabalho rápido em Belo Horizonte, através da minha ajuda, né? E um trabalho rápido aqui em Betim, através da minha ajuda. Um sonho repetido às vezes. Águas representa povos, né? Nações, língua. A nadar rápido seria uma obra rápida, né? E que Deus nos faça chegar àquele lugarzinho. Amém. Eu agradeço, viu, irmã Jane, seu trabalho, seu desejo de apresentar, levar essas crianças a crescer. Que Deus continue te abençoando, te dar a sabedoria que a irmã tem, e que a senhora receba também o galardão. Não somente todos, né? Todos os diáconos que estão ao meu lado, eu sinto bastante recompensado de ter homens capazes, levantados por Deus, que chegaram e disseram: vamos pegar, vamos ajudar esse homem a carregar esse peso. E cada um, deixa esse peso aqui, eu carrego, esse peso aqui eu carrego. Eu sou grato a Deus por vocês. Né? A gente poderia até dizer que sente orgulho, mas não é bom dizer isso, né? Eu sinto recompensado pelos que estão ao meu lado batalhando e por vocês que sentam aí, estão dizendo seus améns, seus glórias a Deus, louvando, aleluia, ao Senhor. Isso é muito bom. Eu louvo ao Senhor por todas essas bênçãos. Parece que vocês querem fazer alguma coisa ainda? Não vai demorar não, né? Eu tenho que pregar. Então vai. Dentro de tudo isso que o pai está falando, nós somos muito gratos a Deus por 70 anos, não são 7 dias, mas quando ele estava falando aqui, eu lembro que a mamãe sempre comentava, a vontade dele de ter gente revelada, tendo a revelação que ele tinha, era tão grande, que no início, ele entrava para dentro do quarto e pregava para o gravador lá, e depois ele ouvia. Isso é verdade. E às vezes, ele levava nós para visitar, junto, fazia evangelizia eu, a mamãe, os meninos, tudo, colocava lá. E um dia nós fomos na casa de um irmão lá, ele era gago, e ele beliscou nós tanto, por causa que o irmão começava a conversar, era gago, e nós não aguentávamos, ficava isso. É uma homenagem, dentro dessa homenagem que os netos fizeram para o pai, tem um pouquinho de cada coisa da nossa vida. E eu quero salientar só uma coisa, que vocês vão ver um rapazinho em cima do pescoço do Júlio, é o Tiago. Que isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está aí, ele foi curado de câncer.
Amém? Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Vocês podem abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Eu quero dar um aviso para que muitos irmãos daqui vão frequentar lá na Vila Inconfidência, no bairro Laranjeiras, né? Nós não vamos ter escola mais dominical por enquanto, para dar mais liberdade ao povo de vir aqui à noite, e fica um pouco pesado participar da escola e depois, às vezes, não vem aqui à noite. E dar um lugar mesmo, ter uma liberdade. Então nós vamos ter somente na quarta e na sexta-feira. A escola, temporariamente, nós vamos suspender. Se Deus mandar novamente, a gente recomeça novamente. Eu participei, os irmãos todos concordaram plenamente, não é isso? Então está aí. Vamos ler então, Samuel capítulo 9, o versículo 6, do versículo 14 ao 20. Porém, ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Preste bem atenção nesse versículo. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Isso falando de Samuel, justamente quando Saul veio procurar algumas jumentas que havia sumido de seu pai, e eles procuraram e não encontraram, então chegaram e falaram: vamos ao profeta, o vidente.
Ele pode nos dizer essas coisas. O versículo 14 ao 20. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que o Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo na mão dos filisteus, porque tenho olhado para meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo. Pela manhã despedirei tudo quanto está em teu coração, tudo declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Ó Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus que mostra antecipadamente as coisas que devem acontecer. Sim, Pai, agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado algo que está para acontecer. A vinda do Senhor está cada dia mais próxima. E isto o Senhor tem nos avisado, nos advertido, o caminho que devemos seguir. Como esse profeta, esse homem que veio buscar, vamos agora lá, porventura não nos mostrará o caminho que devemos seguir? E pela graça do Senhor, nós temos visto um profeta nesta era, tem nos mostrado o caminho que devemos seguir, como andar, como proceder, como crer corretamente, e todas estas maravilhas. Te agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor abra nosso entendimento mais e mais, nossos ouvidos e nosso entendimento e o nosso coração, para que o Senhor possa mostrar e revelar e fazer com que estas coisas sejam colocadas no nosso íntimo, no nosso coração. E para a tua glória, Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero mostrar para vocês o sinal que Deus dá para vindicar a um profeta. Deus mostrou para Samuel que esse homem estava procurando uma jumenta e viria até ele, né? Como ele confessou aqui na leitura que nós fizemos. E a missão do profeta na terra é mostrar o caminho que nós devemos andar. Porque Deus, quando envia um profeta, é porque as coisas não andam bem. Está fora de ordem. E sempre que a mensagem de um profeta aparece, é justamente para corrigir o povo, está envolvendo em coisas contrárias à palavra, desagradando a Deus, tá? Na idolatria, na política, na moral descambando e todas essas coisas. Então ele vem justamente para colocar em ordem, restaurar. A mensagem que Elias trouxe justamente é para restaurar. Elias é o restaurador da verdade para dentro da igreja. Vocês podem notar, quando nos dias de Acabe, Elias, a primeira coisa, quando ele encontrou com Acabe, ele fez restaurar o altar, para provar que Deus é Deus, não Baal. Se Deus é Deus, servir, mas se Baal é Deus, servir. Então ele fez aquele desafio, diante dos 400 profetas de Baal, que o Deus que respondesse por fogo, esse seria o real, verdadeiro. Então, diante disso, daquele quadro, a primeira coisa que ele fez foi colocar 12 pedras e edificou um altar ao Senhor. Então, tudo isso mostrando 12 tribos, 12 profetas, fazendo assim uma base para que a restauração viesse. E ele, então, Deus respondeu a sua oração, vindicou aquela mensagem que ele trouxe,
respondendo à oração, queimando o sacrifício, lambeu até a água que ele mandou encharcar a lenha, como foi. Então, depois daquilo, ele matou os 400 profetas, foi concordado, mataram, levado ao fio da espada, e por causa daquilo ele teve um tempo muito difícil, né? Jezabel queria vingar dele, por causa de ter matado os 400 profetas dela, e ele passou um período difícil, teve que andar fugitivo, né? Fugiu para as cavernas, e até tudo mais, até que Eliseu tomou novamente a porção dobrada do seu espírito e continuou o ministério. E nós temos a promessa de o Elias repetir 5 vezes na face da terra. Elias o tisbita, depois Eliseu, vestiu a roupagem, né, aquele manto de Elias, depois João Batista, convertendo o coração dos pais aos filhos, não o coração dos filhos aos pais. João Batista veio convertendo o coração dos filhos aos pais. Quer dizer, tirando aqueles homens cheios de tradições, de credos, de dogmas, das coisas erradas, e levar para a revelação do dia que era Jesus Cristo e os seus apóstolos ali presentes. Então, hoje é o contrário, é converter o coração dos filhos aos pais. Por quê? Nós somos filhos na fé dos apóstolos, e os apóstolos para nós representam nossos pais na fé. Como São Paulo escreve aos romanos, aos coríntios, ele disse: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, veja quem vai dar continuidade a esse trabalho, que não coloque outra coisa a não ser Jesus Cristo. E ele ainda reforça mais em Gálatas, ele diz: faço-vos saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Quer dizer, não aprendi isso de Gamaliel, de saduceus, de herodianos, de fariseu, nada disso. Isso foi mediante uma revelação que eu tive do Senhor, quando eu estava sendo perseguidor da igreja. Então, por isso, a mensagem desta era final vem nos converter ao coração dos pais pentecostais. Por isso, então, o ponto de partida é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tirando logo essa trindade da nossa cabeça, que não existe, que foi arranjado pelo romanismo, a Santa Ceia corretamente, com pão asmos, né? O traje, a posição da mulher, e tudo isso nos mostrando o mistério da transladação, do arrebatamento, mostrando também quem é Israel, porque Israel o crucificou, porque eles estão agora na sua terra, esperando pela volta, pela vinda, né? Não pela volta, pela vinda do seu Messias, porque eles não reconheceram, somente uns poucos reconheceram, aqueles que foram batizados em nome de Jesus Cristo nos dias apostólicos, mas a maioria não reconheceram. Mas então eles hoje estão voltando, porque eles veem que os sinais, que as escrituras que estão prometidas no Antigo Testamento pelos profetas, será cumprido, porque passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, diante disso aí, eu quero chamar a atenção. O sinal do profeta, Deus mostra antes que aquilo aconteça. E esta é a vindicação. Como eles próprios confessaram aqui, ó. Porém, ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, homem honrado, tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir? Então, que nós estamos vendo, saboreando estas coisas nesse dia. Eu quero ler ainda aqui no Reis 14, de 1 a 2, sobre também vindicação de profeta. Então, aqui está um rei que era mau, que fez tanta coisa maligna, que mandou que a sua mulher fosse perguntar ao profeta, porque ele queria que o homem era um homem de Deus, sobre o seu filho que havia adoecido. Isso, Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Capítulo 14 de 1 Reis. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te
para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre Israel. E ele fala aqui, eu vou saltar, vamos para o verso 5 e 6. Porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre o seu filho. Deus mostra ao profeta, tá? Porque está doente, assim e assim falarás. Há de ser que entrando, ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés entrando pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão. Por que disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras e novas. Que coisa, né? Aqui ele segue em frente, vamos ler desde aqui. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porventura te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e resgatei o reino da casa de Davi, e a ti dei, tu não foste como o meu servo Davi, não guardaste os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia mal aos olhos. Verso 12 agora. Tu, porém, levanta-te e vai à tua casa, falando à mulher, né? Ele continua aqui, vamos ler o verso 11. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão. O que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porque o Senhor disse, tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará, e o sepultará, porque este só entrará na sepultura de Jeroboão, da família de Jeroboão, né? Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Então, ele deu o recado para a mulher. Você disfarça, você viu aqui início, disfarça e vai lá consultar o profeta, vê se engana o profeta. Aí Deus falou para ela, vem aí, a mulher já está disfarçando. Então, quando ela botar o pé na escada, você já dá o recado para ela que ela tem. Então, voltou com as coisas que ela tinha. Então, Deus fala-nos através de profetas. Amém? Deus mandou a Elias encontrar com Acabe e dar a sentença também a ele. Isso está em 1 Reis, capítulo 21, 17 ao 29. Sobre porque ele havia tomado a vinha de Nabode. Então, assim que ele fez isso, Deus mandou. Falou, Elias, desce lá embaixo. E fala com Acabe, porque aonde os cães lamberam o cães de Nabode, que foi apedrejado, levantaram a calúnia contra ele, para tomar a vinha dele. A vinha era uma herança de seus pais, e ele não queria vender, só que fazia perto do palácio do Acabe, e ele não queria vender, então foi tomada assim, na força, com calúnia. E eles apedrejaram até que eles morreram. E então Deus falou para Elias, descesse lá, e assim como foi, os cães lamberam o sangue de Nabode, também os cães lamberiam o sangue dele ali naquele local. E falou sobre Jezabel também, que os cães comeriam sua carne. Isso tem um fundamento para o futuro também, tá? Tudo isso vocês podem ver que aconteceu lá, é sombra e vem acontecendo real. Essa Jezabel, ela aparece na Bíblia em vários lugares. E no final, aqui, em Apocalipse, na quarta era da igreja, a era de Tiatira, a repreensão do Espírito Santo sobre aqueles que estavam crendo na doutrina de Jezabel. Mulher ímpia que a obrigava aos filhos de Deus a adorar a idolatria. Isso simboliza o romanismo, que é domínio feminino, que dominou o mundo, matou os cristãos que professavam a verdade, levou à idolatria aqueles que enganando o povo, mas a sentença de Deus veio sobre ela. Dei-lhe tempo para arrepender, mas não quis arrepender. Então Deus trará juízo, e vai trazer juízo, como trouxe juízo a Jezabel, trará juízo também essa Jezabel,
que está em pé hoje, que é o romanismo, que é a Babilônia, que está em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Os cães, quer dizer, os homens maus, os perversos, vão tomar. Ela tem as finanças do mundo, está na mão dela. A outra está na mão dos judeus. Ela vai fazer muita coisa, mas no fim, Apocalipse 18, você lê lá que você vai ver. Caiu a grande Babilônia. Tá? Ela vai virar nada, porque eles vão tomar dela tudo, toda a riqueza, todo o domínio, mas ela vai fazer proeza ainda. Então, por isso, devemos tomar cuidado, encher do Espírito Santo, porque Deus vai tirar o seu povo antes que ela faça muita coisa aqui na face da terra. O Elias e Moisés vai dar um duro caminho para ela, mas depois eles vão vencer Elias e Moisés, vão matá-lo lá na praça de Jerusalém, mostrar 3 dias lá o cadáver, não vão deixar nem enterrar. Mas depois um espírito de vida vai entrar neles e eles vão subir. Amém. Mas aí, está aí, o juiz virá. Deus vai dar a recompensa para ela. Então essa coisa que ensina tanta coisa errada, fazendo essas credas, esses dogmas, aqui no Evangelho que Paulo trouxe a Timóteo, ele mostrando expressamente aos últimos dias que os homens apostatariam da fé, dando ouvido a espírito de demônios. Deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 4, Timóteo. 1 Timóteo. Veja aqui. Olha aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, sabe? Proibindo o casamento de ministros, sendo que a Bíblia, Paulo escreveu aqui que o homem, o pastor, o sacerdote, deve ser marido de uma mulher, ter filhos, para que ele possa dar conselho. Como é que um homem que não tem filhos, que não tem uma esposa, que não passa trabalho, tem uma experiência para dar conselho? Então, ele precisa ter isso. Então, a hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para que não conheçam a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebida em ações de graça. A maior obstáculo que eles encontraram era o direito de famílias, de sacerdote, no início, que tinha direito. Então, por isso, foi proibido o casamento, para não ter filhos. Porque aí vinha muita indenização após a morte daquele sacerdote. Isso quem disse, a história diz, e quem diz um sacerdote falou para nós no movimento da DONEP, ex-padre. Então, tudo isso aí, Deus entrou em cena, através da mensagem de Lutero, começou a restauração, trouxe a justificação pela fé, veio a santificação através de Wesley, e o movimento pentecostal, que veio com os dons, as profecias, visões que Deus derramou novamente na igreja. Então, o movimento pentecostal é um movimento de Deus, mas não as organizações pentecostais. Então, o que fizeram eles? Voltaram para o mesmo lugar de onde saíram. Irmão Branham vem e diz, a porca voltou ao lamaçal e o cão voltou a comer novamente o seu vômito. Porque eles protestaram, saíram de lá contra as coisas erradas, mas voltaram novamente com seus sistemas que foram criados. Copiaram de lá, porque sistema cria uma barreira aqui. A palavra de Deus, como dizem, você mostra o batismo em nome de Jesus Cristo, você mostra que a mulher não deve tomar o púlpito. Eles dizem, não, mas a minha igreja não ensina isso. Quer dizer, então, mas a palavra ensina, mas Jesus ensina. Então, por isso, a noiva de Jesus Cristo se pisa na palavra de Deus. Ela obedece, melhor dizendo. Ela obedece à palavra e pisa no que os homens, nos credos, na teologia, diz. Por isso que nós somos um povo diferente. O mundo anda às palpadelas, mundo religioso.
envolve com política, estão metidos no sodomismo, no mundanismo, mas Deus tem um povo como Abraão separado, lá longe. E esse povo está tendo a visitação de Deus, conhecendo os mistérios de Deus, como Deus falou para Abraão, ocultar a Abraão o que eu hei de fazer? Não, ele falou para ele todas essas coisas, tanto que houve intercessão. E se lá tiver 40, o senhor vai fazer isso? Se lá tiver 30, se já tiver 20 ou 20, como está a Bíblia? Até 10, mas não tinha, ou até 5, não tinha. Saíram 4, mesmo assim uma virou estalta de sal, porque a ordem é, saia e não olha para trás. Então por aí vocês podem ver, e o mundo sodomismo, você vê os grupos estão aí, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Por isso, o mundo está na condição que está. Sodomismo, hoje estão legalizando, criando leis para dar direito a essa gente. Está aí, vai lá, a coisa vai apertar um pouco. Aqueles que querem sustentar a verdade vai ter que sofrer. Mas o que está acontecendo? Os deputados, senadores, tudo evangélico, tem até partido cristão, Partido Verde parece. Então, irmãos, aonde estamos nós? Estamos com a mensagem que Deus enviou aos filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão têm direito à mesma herança de Abraão. Amém? Através de quê? Através da mensagem que nós estamos desfrutando nesse dia final. Aqui na mensagem, Zaqueu, ele nos fala aqui que Zaqueu queria saber se aquele homem era um profeta, porque ele havia ouvido de sua esposa, Rebeca, como o profeta fala aqui, ele certamente teve uma visão de Rebeca, ele tinha um restaurante, e Rebeca havia convertido, era uma cristã, seguidora de Jesus Cristo, e queria que seu esposo também, mas ele cheio de razão social, né? Homem que tinha muita riqueza, a Bíblia diz, pertencia ao movimento, os homens de negócio, e ela orava muito por ele, e até que um dia ele se sentiu inquieto, levantou cedo, pôs suas roupas melhores e disse, eu vou ver se esse homem é realmente profeta. Então, ela tinha contado certamente a experiência de Filipe, quando encontrou Natanael, falou, ele revelou isso, fez isso. Quando Natanael chegou lá, ele disse, um homem no qual não tem engano. Quer dizer, ele disse, aonde tu conheces-me, Senhor? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Como Pedro, né, que revelou seu pai a chamar Simão, e outros mais. A samaritana lá no poço, quando ele falou, se te dissesse a verdade, você não tem marido. Ela olhou nele assim, ela falou assim, eu não tenho marido. Ela disse, tivesse 5, e agora o que você tem não é teu. Ele olhou nele assim e falou, mas quem te falou? Esse homem só pode ser um profeta. Um profeta que conhece a vida da gente. Não adianta você mentir para o profeta. O irmão Brano disse que conversava com as pessoas, sabia a vida deles, eu mostrava. Punha a vida deles diante dele. Se eles estivessem mentindo, ele sabia. Quantas pessoas vinham contar sonho que Deus havia dado, ele esquecia de detalhes. Aí ele falava assim, não, você esqueceu desse e desse detalhe. Quando Deus está na coisa, irmão, a coisa é diferente. Amém. Por isso nós devemos ser temente a Deus, porque, na verdade, é um grande privilégio que nós temos, de Deus ter abrido nosso entendimento para o que Ele está fazendo. Ele vai falar aqui embaixo. O homem sempre está dando glórias a Deus pelo que Deus fez, ignorando o que Deus está fazendo e olhando o que Deus irá fazer. Mas o perigo maior é ignorar o que Deus estava fazendo, porque Ele não parou. Deus não está de braço cruzado, Ele continua realizando as obras. E bem-aventurado aquele que tem recebido um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eu penso para mim, particularmente, que o galardão de profeta, você já é enxergar
o que Deus mostrou para o profeta. Porque quando Deus mostra algo para o profeta, não é para ele particular, mostra para alguém. Não é verdade? Então, quando eles trouxeram o bebê, ele está falando aqui que Zaqueu olhando ele, quando ele vinha chegando, e ali então eles trouxeram um bebê para que o Jesus orasse por ele. Apenas um corpinho abafado, tão quente. E eles puxaram o cobertor e ele colocou os seus dedos sobre o bebê. A mãe de pé lá com seus bonitos olhos judeus, lágrimas descendo da sua face, e o pai lá com suas mãos para cima, crendo. Colocou o seu dedo sobre o bebê, a febre parou. O companheirinho pulou dos braços da sua mãe e saiu rua abaixo. Zaqueu mudou a ideia. Ele disse, uai, peraí, esse homem é diferente. Tem que haver alguma coisa verdadeira a respeito deste homem. Mas é melhor eu ser cuidadoso. É melhor eu ficar com esta folha baixada para que ele não me veja. Está vendo por aqui. Você nunca pode dar uma olhada em Jesus Cristo e permanecer o mesmo. Há alguma coisa nele que é diferente dos outros homens. Quando você ouvir falar, você dirá, como soldado romano, nunca homem algum falou desta maneira. Quando você ouve falar de Jesus, se você é sincero, se você tem sede de Deus, não adianta você lutar, aquilo vai ficar moendo com você. Você deita na cama, que está falando com você, você levanta, está falando com você, você fica inquieto, você vai na Bíblia e fala, e olha, e diz, até que um dia você chega, não, esses homens estão certos, essa mensagem é verdadeira, porque Deus mostra. O irmão Brana fala na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, se você está sinceramente errado, Deus está obrigado a colocar a verdade diante de você. Agora, muitas pessoas não podem ver a verdade, porque não recebem. Mas sincero, recebe. Amém? Sinceramente errado. Crendo em coisas erradas, em doutrinas erradas, batismo errado, Santa Ceia errada. E, nosso Deus, mas o profeta vem para mostrar o caminho. O sacerdote falou alguma coisa, o homem tem mesma natureza, nós não temos isso hoje. O homem está sempre louvando a Deus, e nós temos isso hoje. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, buscando o que ele vai fazer, ignorando o que está fazendo. Esta é a natureza do homem, sempre tem sido esta natureza, mas o homem que uma vez olha para Jesus Cristo, ele nunca será o mesmo. Pode vê-lo manifestar-se. Esta é a razão pela qual você é selado pelo Espírito Santo e está em ambos os lados do papel, dois indo e vindo. Eles podem ver a maneira de andar, conversar, a vida de Cristo refletindo em seu povo. Este foi o seu propósito, sua morte, que a igreja pudesse continuar sua obra. Mas nós temos nos misturado com um punhado de coisas. Agora, nós observamos, enquanto ele começou a ir caminhando, a rua abaixo, Zaqueu levanta sua folha mais alta, querendo dar uma boa olhada nele. E ele passa. Agora, ele está todo coberto, muito bem camuflado, escondido, né? E daí a pouco ele tem que levantar desse jeito para olhar. E Jesus estava vindo para debaixo dele. Exatamente quando ele passava, Jesus parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, apressa-te, desce dessa árvore, eu vou para a sua casa jantar hoje. Que diferença! Quem falou para esse homem que eu chamo Zaqueu? Esse homem realmente é profeta mesmo. Você sabe que quando Jesus chegou lá, vocês podem notar, houve um silêncio. Né? Mas quando ele disse, eu vou consertar minha vida. Se eu defraudei alguém, eu vou retribuir quatro vezes mais. Né? Quando ele confessou isso, o que aconteceu? Aí veio a voz. A voz disse, hoje entrou salvação em esta casa. Porque o Filho do Homem vai buscar e salvar o que se havia perdido.
Ele veio redimir, quer dizer, levar de volta ao lugar de origem. Você tem prazer de ver esta redenção cumprida na sua vida? Ele soube que era um profeta que o Senhor Deus tinha levantado. Não somente sabia que ele estava na árvore, mas sabia qual era o seu nome. A Bíblia diz: a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Penetra as juntas, medulas, discerne o pensamento e intenções do coração. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós o contemplamos, o unigênito do Pai. Lá estava ele, a palavra de Deus, manifestando para esse Zaqueu, descendo da árvore, ele vem rapidamente para se arrepender. Zaqueu, homem de negócio nessa cidade. Lembre-se, você não pode se encontrar debaixo de folhas de figueira, religião. Você não pode esconder atrás de um credo, de um dogma. Mas se você olhar em Jesus, a revelação vai vir. Você sabe que quando você olha em Jesus, ele olha para você. Vocês sabiam que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Pedro falou com Jesus assim: não, senhor, eu estou pronto até para morrer. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, senhor, de jeito nenhum, estou pronto até para morrer. Ah, mas foi só prender Jesus, espalhar aquele povo, e ele foi seguindo de longe, de volta. Chegou lá numa fogueira, certamente estava muito frio. Chegou na fogueira lá, quem sabe o assunto ali, né? Ele disse: você não deve se aquecer na fogueira do inimigo, porque ali só tinha inimigo. Você tem que ficar longe dessa fogueira. Então sentou ali, estava ouvindo a conversa, alguém chegou nele e falou: oh, esse aqui é um deles, ó. Ele disse: não, eu nem conheço esse homem. Mais outro veio e fez a mesma coisa. Mais outro veio 3 vezes. Aí eles vinham passando com Jesus, né, saindo e levando ele, e Jesus deu aquela olhada. São Lucas diz assim, olhou para Pedro. Em outras palavras: não te falei, Pedro, sem me negar? Aí ele caiu no coração e saiu amarguradamente. E depois ele ficou triste quando Jesus fala em São João: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas. Você me ama, Pedro? 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Então ele sentiu aquele impacto. Ele está me falando isso porque eu neguei ele 3 vezes. Mas depois, diz a história, que Pedro morreu de cabeça para baixo. Eles queriam matar ele como Jesus. Ele disse: não, não sou digno de morrer dessa maneira. Vocês me crucificam com a cabeça para baixo. Amém? Ele sabe exatamente onde você está sentado. Ele conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe porque você está aqui. Ele sabe tudo isso. Isso é certo. E nós que temos encontrado e conhecemos, nos tornamos seus discípulos, nós sabemos que Ele é o que Ele faz pelas pessoas. Nós sabemos que Ele permanece o mesmo. Zaqueu desceu numa atitude de arrependimento e disse: Senhor, eu tenho desfrutado alguém, pagarei de volta. Pagarei meu dinheiro e darei aos pobres. Vê, ele tinha encontrado a pérola de grande preço. Ele tinha encontrado alguma coisa que era mais do que o seu negócio. Ele encontrou uma coisa, aquele algo. Todos os homens tinham alcançado alguma coisa. Mas se você perde a vida eterna, o que todo o seu sucesso fez por você, maior tesouro que um homem pode achar é encontrar libertação. Como eu digo, no Velho Testamento, quando a célula de sangue no cordeiro é rompida, o sangue não podia voltar sobre o adorador. Portanto, ele volta com o mesmo desejo de pecado, cordeiro natural, né? Mas nesse caso, quando a fé, nós colocamos nossas mãos sobre as células do sangue que foi rompido no Calvário, Jesus Cristo, não era sangue de judeu, tampouco células sanguíneas de um gentio. Aquele sangue de Deus naquela vida que saiu dali, traz de volta a vida de Deus para nós. O qual é
vida eterna. A palavra grega usada é zoe, que significa a própria vida de Deus. A própria vida de Deus estava em Cristo, o qual era Deus. O corpo era um homem, claro, mas foi Deus o Criador que fez o primeiro homem. De onde ele veio e se ele o fez, Deus o Criador, sem a ajuda de nada, criou Adão. Deus Criador fez o homem Jesus Cristo, seu filho, no ventre de Maria. Ele era Emanuel quanto o pecado. Não porque ele teve que morrer. Ele estabeleceu isso, mas porque o pecado atingiu a lança, perfurou seu coração, então alguma coisa aconteceu. A vida volta sobre o adorador. O que é isso? Então não temos mais consciência do pecado. Diz o escritor aos Hebreus: o desejo do pecado se vai. Então agora nós somos livres. Zaqueu, quando viram Jesus subindo ao Gólgota para ser crucificado, sem dúvida, o diabo sempre duvidou dele. O diabo duvidou dele. Aqui Zaqueu é reticência, ele começa a falar, mas lembra, né? Quando eles viram Jesus subindo ao Gólgota para ser crucificado, sem dúvida o diabo sempre duvidou dele. Se tu és, né? Se tu és. O diabo duvidou dele. E a primeira vez que ele o viu, quando ele foi para o deserto, depois que o Espírito Santo ter vindo sobre ele, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mostra-nos um milagre. Ele queria que fizesse um milagre. Transforma essas pedras em pão. O diabo ainda não morreu. Mostre um milagre. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a boca de Deus? Convém que os céus contenham Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, que Deus falou pela boca dos teus santos profetas. A boca de Deus é um profeta. Por isso Laodiceia diz: vomitar-te-ei da minha boca. Então na era Laodiceia, um profeta tinha que estar aqui na terra. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando eles pegaram o grupo do diabo, aqueles soldados romanos, amarraram suas mãos para trás e bateram nele. Bateram suas costas com varas, chicotes, até cumprir a profecia dos profetas. Porque foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Enquanto ele estava debruçado sobre, os soldados amarraram um trapo ao redor da sua cabeça, bateram na sua cabeça com uma vara, passaram a vara para outra e dizia: se tu és profeta, diga quem te bateu. Nós creremos em ti. Que ela zombaria, cuspiam o cuspe dos soldados, bêbados em sua face. Então, até os próprios incrédulos, que estavam crucificando Jesus ali, pertencia àquele grupo de Herodes, quem sabe, estava assim: ó, se tu és profeta, você vai ver quem que bateu. Ele ficou calado, não diz nada, e Deus não faz palhaçada para o diabo. Esse homem não é nada disso, é um impostor. Né? O diabo disse: aquele não pode ser Deus. Aquele não pode nem mesmo ser um profeta. Ele é um enganador, não sabendo que as escrituras precisavam ser cumpridas. Então, quando nós vindo ao Calvário, olha para ele. Eu quero que a audiência tenha uma visão dele. Vamos voltar 1900 anos atrás, por um momento. 1900 anos atrás. Dê-lhe uma atenção. Está escuro em Jerusalém, porque o sacrifício é recusado por Jeová. Alguma coisa está para acontecer. Enquanto o sangue é queimado sobre o altar, Deus recusa aquilo. O sacrifício verdadeiro está subindo agora a rua, ir ao Calvário. Posso ouvir as batidas de algumas coisas. Olho, lá vai aquela velha cruz sobre a pena capital romana, de um homem que não tinha feito nada. Eu posso ver uma pequena mulher correr em frente e dizer: o que ele tem feito? Se não curar os enfermos, levantar os mortos. Alguém deu um tapa no seu rosto e disse: vocês creiam naquela mulher antes de crer em seu sacerdote? Fora com aquele homem.
olha a sua túnica, tem pequenos pontos vermelhos por toda parte, as costas, enquanto ele sangue adiante, morra acima, aqueles pontos vermelhos se tornaram mais e maiores, e depois de um tempo, ele se tornou um só, alguma coisa pingando dele. O que é isso? Seu sangue na cruz está arrastando através das pegadas daquele que carregava. Eu posso ver a abelha da morte vir zumbindo ao redor dele. E eu peguei agora, diz ele, se ele é um profeta, ele teria feito alguma coisa lá embaixo quando eles cuspirem sua face. Se ele era um profeta, ele não poderia fazer o que ele está fazendo agora. Eu sei que eu peguei agora, pegarei. Você sabe, toda abelha, todo inseto tem um ferrão. Aquele ferrão é uma coisa ruim. A morte tem um ferrão, mas Deus teve que fazer a carne, ela poderia ferroar um profeta e pegá-lo. Ela poderia ferroar um homem justo e pegá-lo. Ela ferrou Davi, pegou. Mas aqui está Deus, ele não sabe isto. Essas abelhas se levantam do inferno zumbindo ao redor dele. Eu pegarei. Mas quando uma abelha enfia o seu ferrão no fundo suficiente, isto arranca o ferrão dela. Você vê uma abelha te ferroar, ela funda tanto o ferrão, e o ferrão dela tem setas ao contrário. Vai e garra, sabe? E quando garra, ela puxa, ela arrebenta o ferrão e sai sem o ferrão. Ela só fica zumbindo e solta um hormônio, que aquele hormônio faz um alarme para as outras. Então, quando você for ferroado por uma abelha, no enxame, você pode correr mesmo, porque o resto vem sobre você. Agora, se por acaso você apertou ela, uma coisa assim, é diferente. Mas se estiver no enxame, ou se estiver perto da casa dela, pode correr mesmo, porque aquele cheiro que ela solta é um alarme. Então o ferrão fica, e a morte tinha esse ferrão. E quando ele tocou esse ferrão, que como fez com Davi, como fez com os outros, ele achava que tinha acabado com eles. Então, aqui está escrito, quando aquela abelha da morte pôde ferroar, enfiar seu ferrão em um homem como você ou eu, poderia continuar com seu ferrão, mas havia um corpo preparado. Mas quando ele enfiou naquele ferrão em Jeová, carne de Deus, criada não por desejo sexual, quando penetrou naquela carne, perdeu o seu ferrão. Então ele não tem mais ferrão. Por isso o diabo não tem mais poder. Ele fica com raiva. Porque quando você converte, tudo o que você fez, ele que vai pagar por isso. Porque você fez, porque ele fez você fazer. Mas quando você converte, você diz, não sou esse tipo de homem. Eu sou um cristão, sou um filho de Deus. E toda a carga que está sobre você, vai sobre ele. Porque o pecado tem que voltar para a origem. Não é se admirar que o grande São Paulo pudesse pôr de pé quando eles estavam fazendo um lugar para cortar sua cabeça. Ele disse, ó morte, onde está o teu ferrão? O seu ferrão? Sepultura, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem alcança aquela visão, tudo mais é secundário. Seu negócio é secundário, tudo é mais. Não importa muito. Você vai ficar aqui só por um pequeno espaço de tempo, mas aquilo vem primeiro. De que adianta um homem se ele ganha o mundo inteiro e perde a sua alma? Zaqueu, Zaqueu, talvez não tenha uma Rebeca em casa orando, mas talvez uma mãe já passou além do véu, as orações dela ainda estão no altar de Deus. Se for assim, Zaqueu, saia de trás daquela folha de figueira, Zaqueu da agora, do século XX. Sai daquela folha de figueira brava, nesta noite. Aquela coroa de credos nacionais, do qual você está agarrado, sem o novo nascimento, aquela coisa da qual você está se segurando. Você nunca teve nenhuma evidência de que Deus estava nisso. E Ele sabe bem onde você está. Por que você não faz isso? Porque você ainda não acertou sua vida, não se entregou sua vida a Jesus Cristo, faça nessa noite,
se você não é um cristão, se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que Deus lhe enviou um profeta nessa era, aceite como um profeta de Deus, porque ele veio justamente mostrar como você deve caminhar diante da palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvo eu cego fui, mas vejo já perdido, ele me achou. Amém. O profeta vem com uma missão: mostrar o caminho que nós devemos tomar. E você descobrir se é profeta mesmo, Deus cumpre todas as coisas que aquele homem fala. Porque ele não fala de si, ele fala assim diz o Senhor. Que Deus conceda, continua falando ao seu coração, e você continua ouvindo, e Deus vai abrir o seu entendimento para que você possa compreender as Escrituras. Que a graça dele permaneça sobre todos vocês. Terça-feira nós estaremos de volta para mais um culto abençoado. Amém.